Lilia, não te parece que a esquerda brasileira, os progressistas brasileiros, sempre, com raras exceções e honrosas, minimizaram a importância da questão indígena? Te pergunto isso, Lilia, por uma coisa. Me lembro perfeitamente de uma reunião do glorioso Partido Comunista Brasileiro de que participei, em que um camarada virou-se nas tantas e foi objeto de uma gargalhada, todo mundo achou muito engraçado. Dizia, ó, nessa questão dos indígenas, eu estou com o general Custer e com a 7ª Cavalaria. Ou seja, confrontava a questão do desenvolvimento brasileiro com a preservação dos povos indígenas e a demarcação de seus territórios. Faz sentido isso para você? Total. Bom, eu penso que uma das grandes fragilidades dos setores progressistas e das esquerdas no Brasil, antropóloga que sou, foi durante muito tempo achar que essas questões eram menores da pauta e que essas eram questões que precisavam ser adiadas. Que questões? A questão das populações negras. Durante muito tempo, as esquerdas adiaram esse tema. Toda vez que eu ia conversar, as pessoas diziam, depois a gente trata disso. Adiaram a questão das mulheres, que também são maioria numérica nesse país, mas são maiorias que são minorizadas na representação, e a questão dos indígenas, né? Aí uma questão muito séria de como o Brasil pratica um silêncio criminoso em relação a essas populações. Vamos começar, como eu penso que uma das grandes violências que a sociedade pratica é a naturalização dos gestos classificatórios. Vamos falar do começo, aquilo que a gente considera começo da nossa história. Nós, com grande facilidade, naturalidade, falamos que o Brasil foi descoberto, né, pelos portugueses. Eu estou mais no Oswald de Andrade, que diz que quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já haviam descoberto a felicidade há muito tempo, né? Bom, essa ideia de descoberta é uma ideia terrível, porque o que nós sabemos agora, historiadores e antropólogos, que se tratou de um verdadeiro genocídio. Primeiro, como é que você vai descobrir um lugar que na época, Juca, na costa brasileira, a densidade populacional era idêntica à densidade da Península Ibérica. Então, inverte a coisa. Os indígenas invadindo a Península Ibérica, dizendo que descobriram a Península Ibérica. Primeira coisa. Segunda coisa, nós também sabemos que isso que nós chamamos de descobrimento, né, de achamento, quando queremos falar mais bonito, foi um verdadeiro genocídio. As pesquisas mais conservadoras falam que 89% das populações que viviam na costa foram assassinadas, seja por questão de escravização, seja por questão da famosa guerra biológica, né? Ou seja, que sabemos sim que os indígenas morriam com o resfriado de nós ocidentais. Mas também morreram de violência, de maltrato. Então, as pesquisas que eu considero melhor falam que a ordem de perecimento foi de 93%. Esse tipo de assassinato epistemológico continua muito claro quando nós nos recusamos a respeitar o que está na Constituição. Eu não falo mais de 4 linhas da Constituição, porque Jair Bolsonaro assassinou essa expressão. Mas o que está na nossa Constituição de 1988, que nós temos que demarcar os territórios indígenas, que os indígenas têm direitos às suas terras.